Você nunca mais verá sua filha novamente. Nós sempre ganhamos, gritou o advogado arrogante. Mas ele subestimou o poder de uma mãe. A frase ainda ecoava na mente de Marina como uma sentença de morte. 3 dias haviam se passado desde que Dr. Henrique Castilho, o advogado mais caro e arrogante da cidade, havia dito aquelas palavras com um sorriso cruel. 3 dias desde que seu mundo havia desabado completamente. Antes de continuarmos, curta o vídeo, siga nosso canal e escreva nos comentários de qual cidade está vendo este vídeo. Marina olhou para a foto da pequena Isabela no criado mudo ao lado da cama vazia. 7 anos, cabelos cacheados como os seus, sorriso que iluminava qualquer ambiente. Sua filha, sua razão de viver. E agora? Agora ela estava do outro lado do país, com um pai que só a conhecera através de pensão alimentícia. Você nunca vai ver sua filha de novo, repetia a voz sinistra do advogado em sua cabeça. Marina se levantou da cama pela primeira vez em 3 dias. O apartamento estava uma bagunça, roupas espalhadas, louças sujas na pia, cartas de cobrança empilhadas na mesa da sala. Desde que perdeu o emprego na loja de roupas há 6 meses, sua vida financeira havia despencado como uma avalanche implacável. E Roberto, seu ex-marido, aproveitou essa fragilidade para atacar no momento mais vulnerável. O telefone tocou pela 10ª vez naquele dia. Marina não atendia. Eram sempre as mesmas pessoas. Cobradores, ex-colegas de trabalho oferecendo palavras vazias de consolo, sua mãe ligando de outro estado sem saber direito o que dizer. Ninguém poderia entender a dor que ela sentia. Era como se tivessem arrancado um pedaço de sua alma. Mas havia algo que Dr. Castilho e Roberto não sabiam. Algo que Marina havia escondido durante anos, envergonhada de um passado que tentara esquecer. Algo que agora poderia ser sua única salvação. Ela abriu o armário do quarto e, no fundo, atrás de caixas velhas, encontrou uma pasta empoeirada. Dentro dela, diplomas, certificados, uma carteira profissional vencida. Marina Alves Santos, advogada, formada há 15 anos pela Universidade Federal, especialização em Direito de Família. Uma carreira brilhante que havia abandonado quando Isabela nasceu, e Roberto começou a pressionar para que fosse apenas uma mãe dedicada. Advogada não é profissão para mãe, ele dizia. Criança precisa da mãe em casa, não correndo atrás de processo. E ela, apaixonada e ingênua, havia acreditado. Guardou os diplomas, cancelou a OAB e se dedicou exclusivamente à família. 15 anos depois, estava ali, sozinha, sem profissão, sem renda, sem perspectiva. Agora, segurando esses documentos, Marina sentiu algo que não sentia há meses: esperança. Mas primeiro, precisava entender exatamente o que havia acontecido no tribunal. 5 dias antes, Marina havia entrado no fórum da cidade vestindo sua única roupa social, um terno preto que comprara em uma liquidação há 2 anos. O tecido estava um pouco desbotado, os punhos levemente desgastados, mas era digno. Era tudo que tinha. Seu advogado, Dr. Marcos Silva, um profissional honesto mas com poucos recursos, havia tentado prepará-la para o pior. O escritório dele era pequeno, modesto, com móveis antigos e ar-condicionado, que funcionava só quando queria. Um contraste gritante com os escritórios luxuosos do centro da cidade. Marina, preciso ser franco, ele havia dito, ajustando os óculos antigos. Seu ex-marido contratou o Henrique Castilho. Ele é conhecido como Tubarão Branco nos corredores do fórum. Nunca perde um caso. E sua situação financeira atual? Eu sei, Marina havia interrompido, as mãos tremendo ligeiramente. Mas não podem tirar minha filha de mim só porque estou desempregada. Eu sou uma boa mãe. Isabela é feliz comigo. Claro que é, Dr. Marcos havia concordado. Mas o sistema nem sempre vê dessa forma. Eles vão usar sua situação contra você. Como Marina estava tragicamente enganada sobre o que estava por vir. O Dr. Henrique Castilho era exatamente como Marina havia imaginado. Terno de R$ 3.000 que custava mais que sua renda de 6 meses, relógio Rolex que brilhava sob as luzes do tribunal, postura arrogante de quem sempre vence e sabe disso. Seus sapatos de couro italiano custavam mais que o aluguel de Marina. Carregava uma pasta de couro que provavelmente valia mais que seu carro usado. Roberto estava sentado ao lado dele, irreconhecível. Quando se casaram 12 anos atrás,
Ele era vendedor de carros usados em uma concessionária pequena na periferia. Usava camisa polo e sapatos de sintético. Agora usava roupas que Marina nunca havia visto em suas 8 anos de casamento. Relógio caro, postura de empresário bem-sucedido. Como ele havia conseguido dinheiro para pagar advogado como Castilho. Meritíssimo! Começou o Dr. Castilho com voz potente que ecoava pelo tribunal. Meu cliente vem demonstrar que a menor Isabela Santos Ferreira está em situação de risco grave e iminente sob os cuidados da genitora. A senhora Marina encontra-se desempregada há 6 meses, com dívidas acumuladas que ultrapassam R$ 10.000, em processo de despejo por inadimplência e, segundo laudos psicológicos que apresentamos, em estado depressivo crônico que compromete severamente sua capacidade maternal. Marina sentiu o mundo girar ao seu redor. O tribunal parecia estar se movendo em câmera lenta. Laudos psicológicos? Quando ela havia feito qualquer avaliação psicológica? Como ele sabia de suas dívidas exatas? E processo de despejo? Ela estava atrasada no aluguel, mas não havia recebido notificação nenhuma. Dr. Marcos tentou contestar, mas sua voz soava fraca comparada à presença dominante de Dr. Castilho. Meritíssimo, não há comprovação de negligência materna. A menor é bem cuidada, frequenta a escola regularmente. Mas Dr. Castilho estava preparado para tudo. Como um general em campo de batalha, ele havia antecipado cada movimento da defesa. Apresentou fotos do apartamento bagunçado. Como haviam conseguido essas imagens? Marina reconheceu sua sala, sua cozinha, até mesmo seu quarto. Alguém havia entrado em sua casa sem autorização. Apresentou extratos bancários que mostravam cada centavo de sua situação financeira desesperadora. Informações que deveriam ser confidenciais. Apresentou até mesmo depoimentos assinados de vizinhos dizendo que Isabela parecia triste e desleixada quando estava com a mãe, que a criança chorava muito e que Marina gritava com a filha constantemente. Tudo mentira, ou verdades distorcidas de forma cruel. Marina conhecia seus vizinhos. Dona Antônia, que sempre elogiava Isabela e dizia que ela era a criança mais educada do prédio. Seu João, que sempre dava doces para Isabela e conversava com Marina no elevador. Como eles poderiam ter dado depoimentos negativos sobre ela? O golpe final veio quando o Dr. Castilho apresentou a proposta de Roberto com a teatralidade de quem estava fazendo um favor. Meu cliente, que agora possui empresa próspera de importação e exportação com faturamento mensal superior a R$ 50.000, pode oferecer a menor educação de qualidade em escola bilíngue, plano de saúde premium, atividades extracurriculares como natação e balé, além de estabilidade emocional e financeira em residência de 200 metros quadrados em condomínio fechado de alto padrão no estado de São Paulo, onde já possui vaga garantida em colégio particular de excelência internacional. Marina quase engasgou. Roberto tinha empresa? Quando isso havia acontecido? 2 meses atrás ele ainda pagava pensão atrasada e reclamava que não tinha dinheiro. E o que a mãe diz sobre isso? Perguntou o juiz, um homem mais velho com expressão cansada de quem havia visto muitos casos semelhantes. Doutor, Castilho sorriu com a crueldade de um predador. Meritíssimo, a genitora poderá visitar a criança nas férias escolares de julho e dezembro, desde que comprove ter condições mínimas de hospedagem adequada e sustento para o período, mediante prévia autorização judicial. 2 vezes por ano. Isabela estava sendo arrancada de seus braços, e ela só poderia vê-la 2 vezes por ano, se conseguisse provar que tinha dinheiro suficiente para recebê-la. O juiz, claramente influenciado pela apresentação impecável de Dr. Castilho, analisou os documentos rapidamente. Considerando o superior interesse da menor e as evidências apresentadas sobre a situação de vulnerabilidade social e emocional em que se encontra sob os cuidados maternos, defiro o pedido de mudança de guarda. A menor ficará sob cuidados paternos com residência em São Paulo. Visitas maternas conforme estabelecido. Próximo caso. Marina havia saído do tribunal cambaleando, apoiada pelo Dr. Marcos, que parecia tão chocado quanto ela. As pernas mal a sustentavam. Sentia como se tivesse levado um soco no estômago. Na porta do fórum, Dr. Castilho a abordou com Roberto ao lado. O ex-marido evitava seu olhar, mexendo nervosamente no celular caro que ela nunca havia visto. Senhora Marina, disse o advogado com voz falsamente gentil,
como alguém falando com uma criança birracenta. Aceite a situação com maturidade. Seu ex-marido está sendo extremamente generoso em permitir visitas semestrais. Meu conselho maternal? Recomece sua vida, encontre um emprego, talvez um novo companheiro. Porque, acredite em mim, você nunca vai ver sua filha de novo da forma como gostaria. A justiça foi feita hoje. O melhor para Isabela foi decidido. Roberto finalmente olhou para ela, mas seus olhos estavam diferentes. Frios, calculistas. Marina, é melhor para todos. Isabela vai ter oportunidades que você nunca poderia dar para ela. Marina tentou falar, mas nenhum som saiu de sua garganta. Roberto nem sequer olhou nos seus olhos novamente. O homem com quem havia sido casada por 8 anos, que havia segurado sua mão durante o parto de Isabela, que havia chorado de emoção quando a filha disse "papai" pela primeira vez, simplesmente entrou no carro importado preto e partiu. Agora, 3 dias depois, com os diplomas nas mãos e a mente começando a se organizar depois do choque inicial, Marina começava a entender o que havia acontecido. Ela conhecia as leis, conhecia os procedimentos, havia estudado direito de família por anos, havia atuado em casos similares antes de abandonar a carreira. E sabia que algo estava profundamente, criminalmente errado naquele processo. Laudos psicológicos sem ela ter sido avaliada? Fotografias de sua casa sem autorização judicial? Extratos bancários obtidos ilegalmente? Depoimentos de vizinhos que provavelmente nunca foram ouvidos de verdade? Marina pegou o telefone com mãos firmes pela primeira vez em dias e ligou para Dr. Marcos. Marina, como você está? Fiquei preocupado, você desapareceu depois da audiência. Tentei ligar várias vezes. Dr. Marcos, preciso ver todos os documentos do processo. Cada página, cada anexo, cada protocolo, hoje. Marina, eu entendo sua dor. Sei que é difícil aceitar, mas... Doutor. Marina o interrompeu com voz que ele nunca havia escutado dela. Eu sou advogada. Silêncio absoluto do outro lado da linha. Como assim, Marina? Você nunca me disse isso. Em momento algum você mencionou... É uma longa história que vou explicar depois. Pode me encontrar no seu escritório em 1 hora? Traga tudo do processo. Absolutamente tudo. 2 horas depois, Marina estava sentada na pequena sala do Dr. Marcos, com todos os documentos espalhados sobre a mesa. Sua mente jurídica, adormecida por anos como um músculo sem uso, começava a despertar como um motor sendo ligado após longo tempo parado. Cada página que analisava aumentava sua indignação e, paradoxalmente, sua esperança. Isso aqui é completamente inadmissível, murmurou, apontando para os laudos psicológicos com o dedo firme. Não há assinatura de psicólogo registrado no CRP. Não há número de registro profissional. Não há data de avaliação. Não há protocolo de atendimento. Não há sequer minha assinatura autorizando qualquer avaliação. Dr. Marcos se inclinou para ver melhor, ajustando os óculos. Meu Deus, você tem razão. Mas como eu não percebi isso? Como isso passou despercebido? Porque, doutor, Castilho intimidou o tribunal inteiro, inclusive você. Marina respondeu sem tom de acusação, continuando a folhear mais páginas. Ele cria uma atmosfera de superioridade e autoridade que faz todos se sentirem pequenos e incompetentes. É uma técnica psicológica de dominação. Marina continuou analisando com olhos de advogada experiente. Veja estas fotografias. Foram tiradas de ângulos internos que só seriam possíveis se alguém tivesse entrado no meu apartamento sem autorização judicial, sem mandado, sem minha presença. Isso é violação de domicílio. E estes extratos bancários, como eles conseguiram informações sigilosas do meu banco sem ordem judicial? E estes depoimentos de vizinhos? Dr. Marcos estava começando a entender a dimensão do problema. Você checou a identidade dessas pessoas? Eu... confesso que não tive tempo. Doutor, Castilho apresentou tudo muito rapidamente na audiência e você se sentiu pressionado a aceitar tudo sem questionar, Marina completou, compreendendo perfeitamente. Ele faz isso deliberadamente. Cria uma enxurrada de evidências que parecem impressionantes para sobrecarregar a defesa e impressionar o juiz. Marina continuou analisando cada detalhe. Mas o erro mais grave, o que pode anular todo o processo, está aqui, disse, apontando para uma página específica com o coração acelerando. A petição inicial foi protocolada em 23 de agosto,
3 dias antes da data que está digitada no documento, que é 26 de agosto. Veja o carimbo do cartório e compare com a data digitada no cabeçalho. Isso significa que Roberto já sabia que eu seria demitida antes mesmo de eu ser demitida. Dr. Marcos arregalou os olhos, finalmente compreendendo a gravidade da situação. Isso é conspiração criminosa, Marina completou, sentindo a raiva crescer em seu peito. Roberto planejou tudo nos mínimos detalhes. Provavelmente subornaram alguém na loja onde eu trabalhava para me demitir exatamente na data que precisavam, e depois usaram essa informação pré-fabricada no processo. Marina sentiu uma mistura explosiva de raiva e alívio. Raiva por ter sido vítima de tamanha manipulação e crueldade. Alívio por finalmente entender que não havia perdido Isabela por ser uma mãe incompetente, mas por ter sido vítima de um esquema criminoso. Marina, se isso tudo é verdade, podemos entrar com um recurso urgente, pedir anulação de toda a decisão, processar por falsidade ideológica? Não, Marina disse com firmeza que surpreendeu ambos. Vamos fazer muito melhor que isso. Naquela noite, Marina não dormiu nem um minuto. Pela primeira vez em meses, não por tristeza ou desespero, mas por determinação pura e foco absoluto. Ligou o computador velho que não usava há anos e começou a estudar, pesquisar, planejar como uma general preparando uma guerra. Atualizou-se sobre todas as mudanças na legislação dos últimos 15 anos que havia perdido. Pesquisou jurisprudência recente, novas interpretações do Superior Tribunal de Justiça, precedentes do Supremo. Estudou como se estivesse se preparando para o exame da OAB novamente. Mas mais importante, pesquisou meticulosamente a carreira do doutor Henrique Castilho, seus métodos, suas vitórias e, crucialmente, suas eventuais derrotas e deslizes éticos. O que descobriu nas primeiras horas de pesquisa a surpreendeu e a encorajou. Dr. Castilho havia sido denunciado ao menos 8 vezes na OAB por conduta inadequada nos últimos 10 anos, mas nunca havia sido punido severamente. Sempre se safava por tecnicalismos, influência ou por intimidar as vítimas a retirarem as denúncias. Havia um padrão claro e sistemático. Ele escolhia adversários mais fracos financeiramente, os esmagava no tribunal com recursos que eles não podiam contestar, e depois os intimidava psicologicamente para não recorrerem. Era um predador judicial que se especializava em devorar presas vulneráveis. Mas Marina não era mais a mulher frágil e desesperada de uma semana atrás. Ela era Marina Alves Santos, advogada formada com distinção, especialista em direito de família, mãe determinada a recuperar sua filha a qualquer custo. Nos dias seguintes, Marina começou uma investigação meticulosa e sistemática. Saiu do apartamento todos os dias com propósito definido. Conversou pessoalmente com cada vizinho do prédio. Descobriu que absolutamente nenhum deles havia dado depoimento negativo sobre ela ou sobre Isabela. Pelo contrário, todos disseram que Isabela era uma criança excepcionalmente feliz, educada e bem cuidada. E que Marina era uma mãe exemplar. Dona Marina, disse Dona Antônia, a vizinha do apartamento ao lado. Eu nunca falei nada ruim sobre a senhora. Pelo contrário, sempre comentei com meu marido que a Isabela é a criança mais bem educada deste prédio. Quem disse que eu falei alguma coisa? Seu João, o porteiro aposentado que morava no térreo, ficou indignado. Marina, em 20 anos morando aqui, nunca vi você gritar com Isabela. Vocês duas são sempre muito carinhosas. Quem inventou essa mentira? Marina conseguiu depoimentos escritos de todos os vizinhos negando as acusações e elogiando sua conduta como mãe. Em seguida, investigou a situação financeira de Roberto. Como um vendedor de carros usados que reclamava de dificuldades financeiras, havia conseguido dinheiro para advogado que cobrava R$ 500 por hora, carro importado de R$ 200 mil e empresa com faturamento mensal de 50 mil? A resposta estava nos registros públicos da Junta Comercial. Roberto havia se associado a Márcio Antônio Silva, empresário conhecido na cidade por atividades duvidosas relacionadas à lavagem de dinheiro e sonegação fiscal. A empresa havia sido criada apenas 2 meses antes do processo, com Roberto como sócio minoritário. Mas a descoberta mais importante e perigosa veio quando Marina decidiu investigar o próprio Dr. Castilho de forma mais profunda. Marina passou uma semana inteira vestida com roupas simples e óculos escuros, observando discretamente o escritório do Dr. Castilho de um café na esquina. Chegava às 7 da manhã e ficava até às 7 da noite,
anotando meticulosamente horários, rotinas, quem entrava e saía, padrões de comportamento. Como uma verdadeira investigadora particular. Foi assim que descobriu algo que mudaria completamente o rumo de toda a situação. Na quinta-feira à tarde, Marina viu o Dr. Castilho sair do escritório acompanhado de um homem que ela reconheceu imediatamente e que fez seu sangue gelar. Delegado Paulo Carvalho, conhecido na cidade por corrupção sistemática, mas que nunca havia sido processado por falta de provas concretas. Os dois entraram no Império Romano, restaurante mais caro da cidade, e Marina conseguiu uma mesa estratégica em um canto discreto. Ativou o gravador do celular e se posicionou de forma a captar a conversa. O que ouviu nos próximos 30 minutos a fez tremer de raiva e, simultaneamente, de esperança. Doutor, disse o delegado bebendo uísque escocês de R$ 200 a dose. Aquela operação da semana passada foi obra de arte. Perfeita em todos os detalhes. A mulher nem desconfiou que foi tudo milimetricamente armado. É o que sempre digo, delegado, respondeu o Dr. Castilho cortando carne wagyu de R$ 300 o quilo. Pobre é fácil de quebrar psicologicamente. Criamos as evidências necessárias, intimidamos no tribunal com presença de autoridade, e eles nunca reagem. Sempre funcionou em todos os casos que trabalhamos juntos. Marina mal respirava, gravando cada palavra. E o dinheiro da operação? Roberto já transferiu sua parte conforme combinado. 15 mil para você pela investigação da ex-esposa e obtenção das informações bancárias. Outros 10 mil para mim pela documentação, comprovando que ela era psicologicamente incapaz e financeiramente irresponsável. E os vizinhos? Contratei 2 atores para se passarem por vizinhos e assinar os depoimentos. Custou 3 mil, mas valeu cada centavo. Marina quase deixou cair o celular. Eles haviam falsificado absolutamente tudo, mas Dr. Castilho ainda não havia terminado de se vangloriar. O melhor de tudo é que ela nunca vai descobrir. Pessoas como ela, sem recursos, sem conhecimento jurídico, sempre aceitam o que acontece e seguem em frente resignadas. Nunca lutam de volta. Em 15 anos fazendo isso, nunca nenhuma reagiu. O delegado riu. E se reagir? Impossível. Ela nem sabe por onde começar. E mesmo que desconfie de alguma coisa, quem vai acreditar na palavra dela contra a minha? Marina sorriu pela primeira vez em semanas. Como eles estavam tragicamente enganados. Na segunda-feira seguinte, Marina entrou no Tribunal de Justiça do Estado com uma postura completamente diferente. Não mais como a mulher desesperada e humilhada de 3 semanas atrás, mas como a advogada experiente e determinada que havia sido um dia. Havia reativado sua carteira da OAB, pagando todas as anuidades em atraso, atualizado toda a sua documentação profissional e se preparado juridicamente como nunca havia se preparado para caso algum em sua carreira anterior. Na recepção do tribunal, protocolou simultaneamente 4 ações devastadoras. Primeiro, o pedido de liminar de anulação da decisão anterior por fraude processual e falsidade ideológica. Segundo, a representação criminal contra Dr. Henrique Castilho na OAB, por falsificação de provas e conduta antiética. Terceiro, a denúncia criminal contra Roberto, Dr. Castilho e delegado Carvalho, por formação de quadrilha, corrupção e falsidade documental. E por último, o pedido de busca e apreensão para retorno imediato de Isabela. Cada petição era uma obra-prima jurídica de 40 páginas, fundamentada em dezenas de precedentes e acompanhada de todas as evidências que havia coletado. Mas Marina sabia que isso não seria suficiente. Dr. Castilho tinha influência no tribunal, conexões políticas, recursos para se defender. Ela precisava de algo mais devastador. Foi então que se lembrou de algo crucial que havia observado durante suas pesquisas. Dr. Castilho sempre conseguia escolher juízes específicos para seus casos. Juízes que, coincidentemente, sempre decidiam a seu favor em casos duvidosos. Marina passou os 3 dias seguintes no arquivo do tribunal, analisando meticulosamente centenas de processos dos últimos 5 anos. Trabalhou 12 horas por dia, fazendo planilhas, cruzando dados, identificando padrões. O que descobriu era ainda mais grave do que imaginava. Dr. Castilho só perdia casos quando não conseguia influenciar a distribuição para juízes específicos. Quando conseguia direcionar para 3 juízes em particular,
Sua taxa de vitória era de 100%, mesmo em casos claramente perdidos. Isso não era competência profissional. Era manipulação sistemática do sistema judicial. Marina decidiu que era hora de uma abordagem mais direta e arriscada. Marina ligou pessoalmente para o escritório de Dr. Castilho, fingindo humildade e derrota. Doutor, sou Marina Santos. Gostaria de marcar uma reunião para conversar sobre um possível acordo relacionado às visitas à minha filha. A secretária, com voz altiva, respondeu: Dr. Castilho está muito ocupado. Ele só atende casos importantes. Por favor, diga a ele que aceito as condições dele, mas gostaria de negociar os detalhes das visitas. 15 minutos depois, a secretária ligou de volta. Dr. Castilho pode recebê-la amanhã às 15 horas. 15 minutos apenas. O escritório do Dr. Castilho ocupava todo o último andar de um prédio no centro, com vista panorâmica da cidade. Era exatamente como Marina havia imaginado. Luxuoso ao extremo, imponente, projetado milimetricamente para impressionar e intimidar. Quadros caríssimos nas paredes, mesa gigantesca de mogno maciço, estante cheia de livros jurídicos encadernados em couro que provavelmente nunca foram abertos, tapete persa que custava mais que um carro. Senhora Marina, Dr. Castilho a cumprimentou com falsa cordialidade, gesticulando para que se sentasse na cadeira baixa, em frente à mesa alta dele. Mais um truque psicológico de dominação. Que surpresa inesperada. Pensei que tivesse desistido e aceitado a realidade. Pelo contrário, doutor, Marina respondeu calmamente, sentando-se ereta na cadeira. Vim propor um acordo que pode interessar ao senhor. Dr. Castilho sorriu com a arrogância habitual, recostando-se na cadeira de couro. Sou todo ouvidos. Mas devo avisá-la previamente que meu cliente Roberto está sendo extremamente generoso ao permitir 2 visitas anuais supervisionadas. Na verdade, Marina disse com voz serena, minha proposta é completamente diferente. Que tal o senhor devolver minha filha imediatamente, renunciar ao caso e confessar publicamente as fraudes cometidas antes que eu o destrua completamente? O sorriso de Dr. Castilho desapareceu instantaneamente. Sua expressão mudou de condescendente para confusa. Com licença, o que disse? Marina colocou calmamente sobre a mesa do advogado uma pasta contendo cópias organizadas de todos os documentos que havia coletado. As gravações em áudio, as análises detalhadas dos processos fraudulentos, as evidências de corrupção, os depoimentos reais dos vizinhos, as provas da falsificação documental. Dr. Henrique Castilho, disse Marina com voz firme, durante anos o senhor intimidou pessoas vulneráveis, corrompeu processos judiciais, falsificou provas, subornaram funcionários públicos, sempre escolheu adversários que não tinham recursos financeiros ou conhecimento jurídico para revidar adequadamente. Dr. Castilho abriu a pasta com mãos que começaram a tremer ligeiramente conforme folheava os documentos. Sua pele foi empalidecendo gradualmente. Mas desta vez, Marina continuou implacavelmente. O senhor cometeu um erro fatal. Subestimou o poder de uma mãe desesperada. E subestimou gravemente o fato de que esta mãe é advogada especializada exatamente na área em que o senhor atua. Isso não prova nada legalmente. Dr. Castilho gaguejou, mas sua voz havia perdido toda a autoridade e confiança habitual. Prove o suficiente para acabar definitivamente com sua carreira e mandá-lo para a cadeia, Marina respondeu friamente. As gravações já foram entregues ao Ministério Público Federal. A OAB já abriu processo disciplinar com pedido de cassação. A Polícia Federal já está investigando o esquema de corrupção. E todos os seus casos dos últimos 10 anos estão sendo revisados por uma comissão especial. Dr. Castilho se levantou bruscamente da cadeira, derrubando alguns papéis. Você não faz ideia de com quem está mexendo. Eu tenho conexões, influência, pessoas importantes que me protegem. Sei exatamente com quem estou mexendo. Marina também se levantou, mas manteve a calma absoluta. Estou mexendo com um criminoso que construiu uma carreira inteira destruindo famílias vulneráveis, que corrompe sistematicamente o sistema judicial, que se aproveita covardemente da vulnerabilidade de pessoas desesperadas. Marina se dirigiu calmamente à porta, mas se virou antes de sair. O senhor tem exatamente 24 horas para convencer Roberto a devolver minha filha voluntariamente e renunciar publicamente ao caso admitindo as irregularidades. Depois disso,
Deixo a justiça e a mídia seguirem seus cursos naturais. E se eu não fizer isso? Dr. Castilho tentou soar ameaçador, mas sua voz tremia visivelmente. Marina sorriu pela primeira vez desde o início da conversa. Doutor, o senhor me disse com absoluta certeza que eu nunca mais veria minha filha da forma como gostaria. Mas subestimou completamente o poder de uma mãe que luta pelos filhos. Agora vai descobrir pessoalmente o que acontece quando uma mãe verdadeiramente preparada luta de volta. Não demorou nem 12 horas. Na manhã seguinte, às 8h30, Dr. Marcos ligou para Marina completamente eufórico. Marina, você não vai acreditar no que acabou de acontecer. Doutor, Castilho ligou há 10 minutos, com voz completamente diferente, pedindo uma reunião urgentíssima para hoje de manhã. A reunião aconteceu naquele mesmo dia, às 10 horas, no escritório modesto de Dr. Marcos. Dr. Castilho chegou visivelmente abalado, sem a arrogância habitual, parecendo ter envelhecido 10 anos em uma noite. Usava terno amassado, não havia feito a barba, os olhos estavam vermelhos. Roberto o acompanhava, parecendo um homem completamente derrotado e aterrorizado. Suas roupas caras não conseguiam esconder o desespero estampado no rosto. Marina, Roberto começou com voz trêmula, mas ela o interrompeu imediatamente. Você vai falar exclusivamente com meu advogado, disse com frieza glacial. Não temos absolutamente mais nada para conversar diretamente. Essa ponte foi queimada por você. Dr. Marcos, ainda processando a dramática mudança de posições, assumiu a palavra. Senhores, o que vocês têm a propor? Doutor, Castilho, com voz completamente diferente de tudo que Marina já havia escutado dele, respondeu humildemente. Meu cliente desiste imediata e incondicionalmente da guarda da menor e concorda com o retorno urgente da criança à genitora ainda hoje. Marina sentiu o coração acelerar violentamente, mas manteve a expressão séria e controlada. Além disso, doutor, Castilho continuou com voz derrotada. Meu cliente se compromete formalmente a pagar pensão alimentícia no valor de R$ 5.000 mensais, todas as despesas médicas, educacionais, odontológicas da menor, plano de saúde premium e estabelecer fundo educacional de R$ 200.000 para a faculdade. Roberto quis falar alguma coisa, mas Dr. Castilho o silenciou com um olhar desesperado. E quanto às acusações criminais contra o doutor? Dr. Marcos perguntou. Marina tomou a palavra pela primeira vez. Isso depende exclusivamente de como vocês vão proceder a partir de agora e da sinceridade das ações reparadoras. Dr. Castilho engoliu em seco. O que exatamente a senhora quer? Marina o encarou diretamente com olhos firmes. Quero minha filha de volta em minhas mãos ainda hoje, no máximo até às 18 horas. Quero que o senhor renuncie publicamente ao caso em petição protocolada hoje, admitindo formalmente que houve irregularidades graves no processo anterior. Quero que Roberto assine termo de compromisso legal se comprometendo a nunca mais tentar tirar Isabela de mim por qualquer motivo. E quero confissão completa de como todo o esquema fraudulento foi arquitetado. E em troca disso, Dr. Castilho perguntou desesperadamente. Em troca, considero não protocolar imediatamente as evidências criminais, ainda. Dr. Castilho e Roberto se entreolharam em desespero. Sabiam que não tinham absolutamente nenhuma escolha. Aceito integralmente, disse Dr. Castilho. Perfeito, Marina respondeu. Dr. Marcos, prepare todos os documentos necessários. Quero tudo assinado e protocolado ainda hoje. 6 horas depois, Marina estava dirigindo em direção ao aeroporto com as mãos tremendo de emoção e ansiedade. Isabela voltaria para casa naquela mesma tarde, no voo das 17h30. Cada minuto na sala de espera parecia uma eternidade. Marina conferiu o celular dezenas de vezes, verificou os documentos assinados, releu as mensagens de Dr. Marcos confirmando que tudo havia sido protocolado no tribunal. Finalmente, o voo pousou. O coração batia tão forte que Marina achava que ia desmaiar quando viu a pequena figura familiar da filha descendo do avião, segurando a mão de uma aeromoça da companhia. 7 anos, cabelos cacheados exatamente como ela se lembrava, olhos procurando ansiosos pela mãe. Mamãe! Isabela gritou quando finalmente a viu, largando imediatamente a mão da aeromoça e correndo desesperadamente em sua direção. Marina a pegou no colo e a abraçou como nunca havia abraçado alguém na vida inteira. Sentiu o cheiro familiar do cabelo da filha.
Ouviu sua risada cristalina. Sentiu seu coração pequeno batendo acelerado e forte contra seu peito. Eu sabia que você viria me buscar, mamãe. Isabela sussurrou em seu ouvido com voz emocionada. Eu rezei todos os dias e sabia que você não me abandonaria nunca. Marina chorou copiosamente. Chorou todo o medo acumulado, toda a angústia desesperadora, toda a saudade dilacerante dos últimos 20 dias. Mas também chorou de alívio imenso, de felicidade absoluta, de orgulho por ter lutado até o fim e vencido contra todas as probabilidades. Mamãe nunca vai deixar ninguém te tirar de mim de novo, minha filha. Marina murmurou de volta, beijando o rosto da filha. Nunca mais na vida. 6 meses depois, Marina havia reconstruído completamente sua vida de forma ainda mais sólida que antes. Reabriu seu escritório de advocacia, especializando-se exclusivamente em direito de família com foco em casos de manipulação judicial e corrupção processual. Sua primeira cliente após Isabela foi uma mulher que estava passando pela mesma situação que ela havia passado. Ex-marido rico tentando tirar os filhos usando advogado caro e métodos criminosamente duvidosos. Marina venceu o caso em 2 semanas, desmascarando outro esquema similar. A notícia se espalhou rapidamente por toda a região. Havia uma advogada que entendia profundamente a dor de mães desesperadas e que tinha as habilidades técnicas e a determinação pessoal para lutar eficazmente contra sistemas corruptos. Em 6 meses, Marina já tinha lista de espera de clientes de 3 estados. Mulheres de todo o país procuravam seus serviços após ouvir sua história. Ela se tornou especialista reconhecida nacionalmente em desmontar esquemas de corrupção judicial, falsificação de provas e intimidação processual sistemática. Dr. Henrique Castilho foi suspenso pela OAB por 5 anos após investigação que revelou mais de 30 casos comprovados de má-fé processual. Foi condenado criminalmente a 4 anos de prisão por formação de quadrilha e falsificação de documentos. Roberto perdeu a empresa fraudulenta, foi preso por 3 meses, mas agora pagava religiosamente a pensão aumentada de Isabela e nunca mais tentou qualquer contato além do necessário. Mas a maior vitória de Marina não foi profissional nem financeira. Era todas as manhãs quando acordava e via Isabela dormindo tranquilamente no quarto ao lado, segura e protegida. Era cada boa noite, mamãe, sussurrado antes de dormir. Era cada desenho que a filha fazia na escola com 2 figuras desenhadas embaixo escritas com letra caprichada. Eu e minha mamãe, para sempre. Era cada momento do dia que provava definitivamente que Dr. Castilho havia cometido o maior erro de sua carreira inteira: subestimar o poder absoluto de uma mãe determinada. 1 ano depois, Marina estava em seu escritório novo e amplo quando recebeu uma ligação que a emocionou profundamente. Marina Santos? A voz do outro lado era feminina, nervosa, mas determinada. Sim, sou eu. Meu nome é Carla Mendes. Eu vi uma reportagem sobre a senhora na televisão. Sobre como a senhora recuperou sua filha lutando contra um sistema corrupto. Marina pôs o telefone no viva-voz e se preparou para escutar mais uma história similar. Meu ex-marido está tentando tirar meus 3 filhos de mim. Ele contratou um advogado que disse exatamente as mesmas palavras que disseram para a senhora: que eu nunca mais vou ver meus filhos. Marina sorriu com confiança absoluta. Mais uma mãe que precisava descobrir seu próprio poder interno. Carla, disse Marina com voz firme e profundamente encorajadora, venha ao meu escritório amanhã de manhã às 9h. Traga todos os documentos que tiver. E pode ficar completamente tranquila. Nenhum advogado arrogante do mundo vai conseguir tirar seus filhos de você. Não enquanto eu estiver aqui para impedir. Do outro lado da linha, Marina ouviu um suspiro profundo de alívio e esperança. Obrigada, Carla murmurou emocionada. Muito obrigada. Marina desligou o telefone e olhou pela janela ampla do escritório. Lá fora, no pequeno parquinho que ela havia mandado construir no pátio do prédio, Isabela brincava alegremente com outras crianças, rindo alto e despreocupada. Ela havia aprendido algo fundamental e transformador durante aqueles meses difíceis. O poder de uma mãe não estava apenas no amor incondicional. Estava na determinação inabalável, na inteligência aplicada, na coragem de lutar quando tudo parecia completamente perdido. E agora, ela usaria esse poder descoberto para ajudar outras mães a descobrirem o que ela havia descoberto da forma mais dolorosa possível.
que quando uma mãe verdadeiramente luta por seus filhos com todas as suas forças, ela não perde nunca. Fim.